Jesus, colocamos diante da Tua presença, Senhor. Apresentando, Senhor, meu Deus, a Tua serva, Senhor, meu Deus, a qual tem sido obediente à Tua palavra, Senhor, meu Deus. Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida dela, Senhor Jesus, sobre a casa dela, sobre o ministério dela, Senhor Jesus. Que o Senhor venha entregar, Senhor, meu Deus. Que tudo aquilo que tiver, Senhor, meu Deus, no oculto, Senhor, venha ser revelado, Senhor, meu Deus. E que através dela, Senhor, meu Deus, como profeta, Senhor, do Senhor, que ela venha entregar tudo aquilo que o Senhor ordenara, Senhor Jesus. Tirando, Senhor, meu Deus, todo impedimento, Senhor, meu Deus. E que ela venha, Senhor, meu Deus, fazer o Teu ID, Senhor, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha guardar a vida dela, Senhor, meu Deus. Todos os alabassoura, abaxeira, alabassou. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha guardar, alabassou e andarabassou. Colocando, Senhor Jesus, uma armadura, Senhor, meu Deus, sobre a vida dela, Pai. Sobre a casa dela, Senhor, meu Deus, em tudo que ela tem apresentado ao Senhor Jesus. Por isso, em nome do Senhor Jesus, torna ela invisível diante dos inimigos, Senhor, meu Deus. Mas que ela venha sim, Senhor, proclamar a Tua palavra, Senhor Jesus. E que nessa noite, Senhor, nós possamos receber aquilo que vem do Senhor, Papai querido. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. E que nossos corações estão abertos, Senhor, para receber o que vem de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que as palmas louvam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em 2 Reis. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo quer falar algo com a igreja, não importa o que a gente faça. Ontem de tarde eu liguei para a Dani, falando para ela que eu não ia conseguir vir para o culto ontem, que devido ao feriado acumula pedido. Eu falei para a Dani, eu não vou para o culto. E ela falou, eu vou ministrar hoje. Eu falei, eu sei, eu que vou dirigir. E eu falei para ela, eu vou ministrar em 2 Reis 4. Ela falou, mentira, essa é a palavra que eu estou estudando. E eu falei para ela, não, vai procurar outra. Essa daí ardeu meu coração desde quarta-feira, quando o pastor estava ministrando. Ela falou assim, eu tentei, folhei para lá, folhei para cá, mas não. E aí eu falei assim para Deus, falei, Senhor, então vou eu mudar, já que ela vai ministrar antes de mim, eu troco a ministração. Mas quando o Senhor quer falar com a sua igreja, irmãos, a gente não tem que contender, a gente tem que fazer a vontade de Deus. E eu fiquei, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E Ele falou, já dei. Então faça a minha vontade, o meu querer. E eu estudando essa palavra hoje em casa, e ardia no meu coração o tema: para viver a providência de Deus, seja obediente, irmãos. O segredo do nosso milagre é obedecer aquilo que Deus tem falado conosco, irmãos. Eu estou sentindo tão forte a presença de Deus neste lugar, irmãos. Eu estou sentindo uma glória tão grande neste lugar. Eu sinto a presença de Deus de uma maneira qual eu nunca senti, irmãos. Então abra a sua boca e começa a dar glória, porque o fogo que está sobre o altar vai passar na nave da igreja. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, não importa o barulho que está lá fora, creia que você tem poder de fazer muito mais barulho, e o teu barulho incomoda o inferno. O teu barulho tem poder de fazer demônios desaparecer num raio de 40 metros, irmãos. Então abra sua boca essa noite, comece a glorificar, porque o barulho que está aqui dentro vai ser muito mais gostoso, irmãos. A hora que a glória começar a subir, a glória do Senhor vai derramar sobre este lugar. E eu creio, irmãos, que não é em vão que estamos nesse propósito. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler no telão porque a minha versão é um pouco diferente, amém? E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: sua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não pouco.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei. E o resto, os irmãos podem tomar o assento, amém? Aleluia, glória a Deus. Grande Deus. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que, se a gente for entender a cronologia do culto, essa noite Deus tem feito uma pergunta para nós: quem é Ele? Quem é esse? Qual é o Deus que você necessita essa noite? O Deus que você veio buscar essa noite não vai ser em vão. O Deus que você veio buscar essa noite vai te levar até a tua casa, vai resolver os seus problemas. Ah, mas irmã Karina, você nem imagina o que eu estou passando. Tudo bem. O Deus que eu sirvo sabe. O Deus que você serve sabe. Então essa noite comece a glorificar o nome dele, irmãos, que você vai ver o agir de Deus nessa noite. Aleluia. Irmãos, eu estava estudando essa passagem essa noite, e eu coloquei 5 princípios sobre essa passagem: o clamor, o que você tem, fé ativa e obediência, o limite do milagre e o propósito completo. Aleluia. Quando o marido dessa mulher falece, imagino eu que ela entrou em desespero, irmãos, porque a gente bem sabe que naquele tempo de antigamente, a viúva era uma mulher vista diferente pelo povo. A Bíblia não dá nem nome a ela, mas destaca o estado dela. Ela era viúva. A Bíblia vai nos dizer que a viúva, e acredito eu, que quando ela chega perto do profeta, ela está desesperada, porque você acaba de perder seu marido, e agora você vai perder seus 2 filhos por uma dívida que nem era sua. Porque segundo a tradição daquele povo, só o homem provia dentro de casa. Segundo a tradição de antigamente, só o homem tinha condições e necessidade de trazer o mantimento. Hoje em dia a gente bem sabe que nós mulheres trabalhamos fora e dentro de casa e ajudamos nosso esposo, porque a palavra do Senhor diz que eu nasci da coluna do homem. Eu não nasci da cabeça para mandar nele e nem dos pés para ser pisada sobre ele. Eu nasci da coluna para caminhar com ele lado a lado. E nessa época ela era tão dependente do esposo dela que ela não provia dentro de casa. E quando ela olha aquela situação, que ela olha, imagino eu, o armário vazio, imagino eu que ela olha e não tem mais nada na despensa, e ainda para piorar a situação, os credores vêm tirar os filhos dela. Agora imagina a situação de uma mãe: perdeu o marido, agora vai perder os filhos. Ela entra em desespero. Mas sabe o que essa palavra me ensina? Que a melhor coisa que a gente faz quando a gente está desesperado é se prostrar nos pés do Senhor, irmãos. Porque por mais que por alguns minutos ela tenha se descabelado, ela tenha se desesperado, mas ela sabia o que fazer. Ela sabia onde ir. E imagino eu que quando aquela mulher chegou aos pés do Eliseu, acredito eu que ela imaginou o quê? Ele vai me dar o dinheiro. Porque na nossa cabeça a gente nunca imagina como vai vir a providência. Na nossa cabeça, a nossa mentalidade é tão fértil que você fica pensando assim: alguém vai bater no meu portão amanhã e vai me dar R$1.000. Amanhã eu vou abrir meu banco e vai tirar os 2.000 que eu preciso pagar a conta. Amanhã alguém vai chegar na porta da minha casa com uma cesta básica. Mas a gente não sabe como Deus vai prover. A gente não sabe de que maneira que Deus vai prover. E é bem gratificante. O irmão José disse que nós estamos aqui nesse 3º dia de propósito, porque o ano passado colhemos aquilo que viemos plantar. Então esse ano estamos aqui plantando de novo. E acredito eu que quando ela chega nos pés do profeta, a primeira coisa que vem na cabeça dela: ele vai pagar minha dívida. Ele vai pagar minha dívida. E a gente também sabe que antigamente as viúvas tinham que viver com o recurso que a igreja dava para elas, porque elas eram viúvas e não tinha mais quem provesse. E quando ela chega no pé do profeta, que ela fala para ele: olha, meu esposo morreu. E aí ela vai lembrar que alguém plantou por ela. Ela vai lembrar que alguém fez algo para que ela estivesse ali. Ele morreu, mas ele era temente a Deus.
Ele morreu, mas ele era servo. Irmãos, é bem gostoso estar aqui, mas o melhor de tudo é ter azeite na reserva. O melhor de tudo é você chegar, ter intimidade com o Senhor e falar: Pai, eu sou filho. Pai, ouve a minha oração, porque é o teu filho que está clamando. E a palavra do Senhor vai dizer que ela chegou no pé do profeta e falou: olha, o credor bateu na minha porta, tem dívida, e se eu não pagar, vão levar os meus filhos. Mas o meu marido morreu, mas ele era teu servo, ele era temente a Deus, ele cria num Deus todo-poderoso. E o que eu faço? Aí Eliseu olha para a cara dela e fala: o que você tem? E sabe qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, irmãos. E quando o Michael louvava aqui, eu falei: Senhor, é bem certo aquela passagem: quem tem fôlego adora o Senhor. Porque a gente se acha tão importante que não quer louvar ao Senhor porque a nossa voz não é bonita. A gente se acha tão estrelinha de Jeová que a gente não quer subir no púlpito e adorar o Senhor porque os irmãos vão falar o que da minha voz? E entenda uma coisa: a adoração não é para quem está aqui, a adoração é para quem está lá. E quando ela chegou e falou: não tenho nada, aí ele pensou: como uma mulher que está viva, tem uma vida, tem 2 filhos, não tem nada? Pensa mais um pouquinho. Ela falou assim: peraí, eu tenho um pouco de azeite na botija. Oh, aleluia, glória a Deus. E sabe o que o azeite significa? Provisão, unção, vida. Estamos aqui porque um dia Deus nos escolheu, independente de cargo, independente de coluna hierárquica, se é obreiro ou não, o óleo que o Senhor derramou sobre as nossas cabeças, ninguém tira, irmão. Estamos aqui porque fomos escolhidos. Se formos olhar um pouco para trás, alguns anos, essa hora, estávamos nos preparando para sair. E olha onde estamos hoje, irmão, para a honra e glória do Senhor. E olha da onde o Senhor nos tirou, nos deu roupa nova, nos deu, sabe, um semblante diferente, nos deu vontade de viver, irmãos. Porque as provações chegam, assim como foi com essa mulher. Mas a gente sabe, irmão, que 24 horas por dia Ele está conosco. Quantas vezes no nosso dia a preocupação é tão grande, o desespero é tão grande que você pensa: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí parece que o coração quer começar a acelerar, parece que dá um soadouro, aí você começa a chorar, aí do nada você está rindo e falando: obrigado, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Porque todas as vezes que o desespero vem tomar a minha alma, o Espírito Santo grita e brada lá dentro: aqui não, ela tem um dono, ele tem um dono. E foi isso que o profeta falou para ela: você tem um dono, e eu vou te mostrar o que esse dono faz. Vai na sua casa, passa na vizinhança, pega vasilha, muitas vasilhas. Irmãos, presta atenção, volta para mim lá, Joyce, no que fala de muitas vasilhas. Aleluia! Deus. O 3, Joyce. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos, irmãos. A gente limita a Deus achando que o nosso problema é tão grande, mas tão grande, que Deus está falando: olha, não são poucos, é muito o que eu quero fazer em 2026 nesse lugar. Não se limita, pega emprestado, não aguenta dar mão, não aguenta abraça, está caindo, segura nas pernas, mas não para. E essa é a ordem do profeta. E aí que entra a obediência, irmãos. Porque se hoje eu ficasse viúva, chegasse no pastor e o pastor falasse assim: olha, vai lá na sua casa, pega a vasilha emprestada, entra no seu quarto, fecha a porta, o pastor está doido. O pastor só pode estar doido. Eu estou falando para o pastor que eu tenho que pagar a conta, ele está mandando eu lá colocar azeite em vasilha vazia, só tem 2 dedos de azeite. Mas o segredo é o seguinte, irmão.
copo está quase vazio ou o copo está quase cheio. O segredo é em quem vê. O segredo está em quem vê. O segredo está em quem escuta. O segredo está em quem é obediente. O segredo está em você não sair de um culto, de um propósito como esse, sair lá fora e falar: tudo mentira, é só balela, é só historinha para dizer que esse ano vai ser melhor que o ano passado. Irmãos, o segredo está em quem faz aquilo que o profeta está mandando fazer. A ordem foi: peça a todos os seus vizinhos vasos vazios, irmãos. Não é pouco o que Deus tem para derramar nesse ministério Agape. Em 2026 não é pouco, não. Porque eu vejo aqui vários vasos vazios que serão cheios e transportados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas aí, a sua atitude: você vai acreditar no que o homem de Deus falou? Ou você vai sair murmurando e falando: 2026 vai ser igual a 2025. Não foi bom, eu só tive provação. Mesmo diante das provações, todos os 365 dias, o Senhor estava contigo. Quantos livramentos, irmãos, quantas conquistas. Quantas vezes entramos dentro do nosso quarto ou debaixo do chuveiro falando: Senhor, eu não aguento mais, agora eu fui até aqui, para mim não dá mais, chega, acabou. Mas quando você saía do banheiro, você falava: eita, Deus fiel, eu vou, porque é por causa dele que eu não parei nem desisti. E olha, irmãos, eu vou te falar algo mais impressionante ainda. Essa mulher não sentiu o Espírito Santo como a gente sente hoje. Essa mulher não tinha confirmação do poder de Deus como nós temos hoje. Quando nós damos intimidades ao Senhor, nós descemos na olaria e podemos ouvir a voz dele bradando conosco dentro do nosso quarto na oração. Ela não tinha isso. Ela teve que ouvir de um homem. E muitas das vezes a gente nem acredita no que o homem fala. Mas o Espírito Santo do Senhor está dizendo esta noite: ei, vasos, são muitos vasos, e tão vazios, mas o Espírito do Senhor vai encher esta noite. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, quando eu estudava essa palavra que o Senhor falava para mim, o plantio e provisão não é sobre bens materiais, é sobre bens espirituais. Não é sobre dinheiro no bolso, é sobre você sentir a presença do Espírito Santo ardendo no teu coração. Não é sobre fartura dentro da tua casa, mas é sobre você entrar neste lugar e amanhã não ter nem um pão para comer, mas o Espírito Santo te usar de uma maneira a qual nunca te usou. É para transbordar, mas não é em dinheiro, é a presença do Senhor que inala este lugar esta noite. E quando aquela mulher chega e entra dentro do quarto dela, porque quarto significa intimidade. Quando o profeta manda ela fechar a porta, tem coisas, irmão, que é só você e Deus e mais ninguém. Tem coisa que você vai ter que resolver no secreto, no oculto, no profundo. Entenda, milagres não é para todo mundo ver. O testemunho você conta, mas tem pedaço da aprovação que só você e Deus sabe. Acredito eu que os vizinhos estão pensando: o que essa doida vai fazer? Porque é assim, irmãos, para eles nós somos doidos, e somos doidos mesmo. Eu sou doida pelo meu Espírito Santo, eu sou doida pelo meu Jesus, eu sou doida pelo meu Deus. Sou mesmo, fora da casinha, irmãos, mas para a honra e glória do Senhor, irmãos. E quando ela entra no quarto e começa a encher, imagina, irmãos, a alegria misturada com espanto, porque você vê saindo de dentro de uma botija que tinha 2 dedos de azeite e começando a encher vasilha, começando a encher vasilha, começando a encher vasilha. Se fosse nos dias de hoje, a pessoa já ia começar a falar em línguas, já ia começar a glorificar, já ia sair espalhando: meu Deus, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez.
O segredo do milagre é ser obediente a quem está falando. Peça para Deus em 2026 para você discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque muitas das vezes a gente fala, é de Deus. Tá todo mundo aplaudindo. Eu acho que foi a Gi que colocou essa semana. Nem tudo que o mundo aplaude é de Deus. Essa frase que a voz do povo e a voz de Deus é pura enganação, irmãos. Não acredite nisso não. Se o Espírito Santo está falando com você e você não tem discernido, peça para Deus esse ano autoridade para você discernir o que é o Espírito Santo e o que não é, irmãos. Porque muitas das vezes a gente fica assim, mas a minha bênção não chega. Mas minha bênção não chega. Mas Deus tem mandado a gente fazer uma coisa e nós estamos fazendo outra. Estamos totalmente desfocados daquilo que o Espírito Santo tem mandado a gente fazer. E essa mulher foi obediente. E na obediência dela, ela viu todos os vasos cheios. E aí o que ela faz? Enche todos. Pede mais um. Acabou. E é tão lindo que a hora que o vaso acaba, o azeite cessa. Deus sabe o tempo certo de entregar o teu milagre. Deus sabe o quanto você aguenta. A maior frase que falamos para Deus todo dia é: Senhor, eu não aguento mais. Mas se está indo é porque Deus está te carregando. Se você está andando é porque tem alguém firmando suas pernas. E quando não tiver força nas pernas, Ele te carrega, irmãos. Mas Ele não deixa você morrer no deserto sendo obediente. Entenda que o segredo do milagre é a obediência. Você não vai chegar aonde Deus quer sem obedecer, irmãos. Existe uma frase que é bem linda: é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos passado por provas por não ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos. Porque a gente quer contender com Deus. Deus, mas do meu jeito é mais fácil. Mas do meu jeito eu vou chegar mais rápido. Para, irmão. O deserto era para ser em 40 dias. Mas foi em 40 anos. Porque aquele povo não obedeceu à voz de Deus. Porque eles foram rebeldes. Aí se a gente for olhar na Bíblia, os personagens que foram obedientes, irmãos, Naamã era chefe. Naamã era um chefe grande e poderoso. Mas o profeta fala: vai mergulhar no rio. Aí ele fala: mas tem rios bonitos, tem rios cheirosos, por que eu vou ter que mergulhar nesse rio que fede, que é fedido? Não contenda com Deus não, faz o que Ele está mandando. Mas quando ele mergulhou lá 7 vezes, ele saiu de lá curado. Obediência. Temos que obedecer a voz do profeta, irmãos. Temos que obedecer a voz do Espírito Santo. Quantas personagens na Bíblia, se tivesse parado no meio do caminho, olha para Jairo. Ele estava andando no meio daquela multidão, desesperado: vamos, Jesus. Mas aí Jesus para no meio do caminho, porque outra pessoa tinha recebido o seu milagre. Se é a gente no dia de hoje, não, é minha vez. Não é a vez dela, eu estou aqui antes. Mas Jairo ficou quieto. E quando chegaram com a notícia falando: olha, a filha morreu, ele pediu e falou: tá bom, Jesus, fica aí com ela, o Senhor não preferiu ela? Porque é assim que a gente faz a nossa rebeldia. A minha filha já está morta mesmo, fica aí, o Senhor não preferiu abençoar ela? Tá bom, tudo bem, vou embora chorar. Não, irmãos, porque a menina não tinha morrido. Porque ele foi obediente, ficou quieto onde ele estava. Ele não murmurou, ele não questionou. Ele só falou: se o Senhor for, vamos. Eu continuo. O que Moisés falou para Deus: eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Eu posso ir para qualquer lugar, mas se o Senhor não for, eu não saio. Que em 2026 sejamos como Moisés: Senhor, eu vou trabalhar hoje, mas se o Senhor não for, eu não vou. Senhor, eu vou para a igreja hoje, mas se o Senhor não for, eu não vou. Senhor, eu vou para o mercado hoje, mas se o Senhor não for, eu não vou. A gente não chama a Deus para andar conosco. A gente não chama a Deus para entrar dentro da nossa casa. A gente não chama a Deus no nosso quarto orando. A palavra do Senhor vai dizer que ela clamou ao Senhor. Ela clamou, ela chegou no pé do profeta e clamou a ele. Clamar é falar mais alto. Ela não sussurrou. Irmãos, clame ao Senhor o propósito do seu coração para esses 7 dias. Clame ao Senhor.
Olha que lindo que aconteceu com essa mulher. Quando ela volta para o profeta, ela fala assim: olha, cessou, está tudo cheio. E o que ele fala para ela? Vai, vende, paga suas contas e vive com o resto. Quantos que essa mulher não tirou de dinheiro, irmãos? Mas na cabeça dela, ela só foi lá pedir para ele o necessário para pagar a dívida dela. Mas o nosso Deus não é Deus de pouco. O nosso Deus é Deus de muito. E muitas das vezes olhamos para a situação e falamos: Senhor, o Senhor não está nesse negócio. Senhor, esse negócio não vai dar certo. Senhor, não adianta mais eu tentar, já acabou esse casamento. Não adianta mais eu lutar pelo meu filho, ele não volta mais. Rei, Deus é Deus de muito. Deus é Deus de grande. Deus é Deus de impossível. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que esta noite você saia deste lugar com a certeza no coração: ser obediente, ser obediente, ser obediente, que o teu milagre vai chegar, irmãos. Se a gente for ler a Bíblia, nas maiores lutas, vimos maiores milagres. Um homem morto depois de 4 dias, irmãos. O luto já tinha tomado a família. Se faziam 4 dias, o corpo já estava em decomposição. O corpo já fedia. Mas quando o Senhor entra no negócio, quando o Senhor entra na casa, quando o Senhor adentra, o recinto tem que mudar. O que era luto tem que transformar em vida. O que era dor tem que transformar em alegria. A palavra do Senhor vai dizer que a tristeza salta de felicidade na presença do Senhor. Então que em 2026 você venha repreender toda a ansiedade, toda a depressão, todo o desespero, toda a dor de alma, tudo aquilo que não provém do Senhor. Eu profetizo um ano de 2026 tão espiritual, mas tão espiritual que você vai sair na rua falando em línguas. Você vai andar na rua e Deus vai mandar você falar com pessoas. Você vai estar trabalhando, o Espírito Santo vai estar trabalhando na tua vida através do que você faz, e você vai estar curando doentes. Ei, irmãos, ano de plantio e colheita. Plante nesses 7 dias o que você tem pedido para Deus. Qual é o dom que você tem pedido para Deus? Eu profetizo um avivamento espiritual nesta igreja, de uma maneira como nunca sentimos. Que quando a baqueta da bateria começar a bater, os irmãos já comecem a marchar e falar em línguas. Que possamos ser avivados pelo poder do Espírito Santo. E aquele que não foi batizado, e aquele que não foi selado, venha sentir o poder maravilhoso, irmãos, que é sentir o meio do Espírito Santo em nossas vidas. Se coloque sobre os seus pés. Vamos orar, pedindo para Deus um renovo, pedindo para Deus uma transformação, pedindo para Deus que sejamos cheios da presença dEle, que possamos contemplar um amor da qual nós ainda não sentimos, irmão. É aquele amor que nos abraça, que nos conforta, que não haja vazio dentro das nossas vidas, que não haja tristeza dentro dos nossos corações, que possamos ser alegres, regocijantes, que possamos ser avivados na presença do Senhor, e que esta noite o Espírito Santo abrace cada um neste lugar, que possam ser cheios, que possam sair daqui transbordando, que possam sair daqui regozijando, assim como foi com Pedro e João, quando saíram de Atos 2, que eles inalavam a presença do Espírito Santo. Ei, vaso, se você está disposto, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Oh Deus tremendo, aleluia, glória a Deus. Pai tremendo, Senhor, vamos orar, amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que possamos essa noite sentir a presença do Senhor neste lugar. Oh Espírito Santo, enche, Senhor, os vasos, Senhor, esta noite, que possam ser cheios da Tua glória, que possam contemplar e sentir a Tua presença neste lugar, que eles possam ser revestidos, Senhor, com Teu poder, com Tua glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, santo, 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 que eles sejam revestidos
Que haja testemunhos de batismo com o Espírito Santo, Pai. Que eles possam contemplar, Senhor, e sentir a Tua glória de uma maneira como nunca sentimos. Pai, eu profetizo azeite, eu profetizo unção, eu profetizo profissão, eu profetizo vida, Senhor, essa noite.